Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado a Deus pela alegria de estarmos juntos aqui. Podemos louvar o Teu nome, cantar, Te adorar. Pai, poder estar ouvindo o irmão do lado, cantando junto. Como é gostoso, ó Pai, a gente ter essa comunhão dos santos e podemos elevar os nossos corações à Tua presença. Como é gostoso a gente poder ser parte dessa família, Pai. Como é gostoso a gente poder ter sido alcançado pela revelação do Teu Filho Jesus Cristo e podemos olhar para o Senhor e saber que temos acesso à Tua presença. Pai, obrigado, porque podemos ouvir a Tua palavra, não existem restrições, ó Pai, nós temos a liberdade de poder sentar aqui e ouvir, poder ser alimentado com a palavra do Senhor, e queremos Te agradecer por isso, Te louvar por esse privilégio tão maravilhoso. E hoje não é diferente, Pai, queremos Te pedir que saiamos daqui com os nossos corações cheios da revelação da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor vai colocar nos nossos corações aqui hoje à noite, que já está colocando através desse louvor e vai colocar através da palavra, que nós possamos ser animados para vencermos todos os nossos obstáculos nessa semana que se inicia, para sermos mais do que vencedores em todas as coisas, para sermos, ó Deus, aqueles que olham para o Senhor e têm a certeza e a convicção de que no Senhor nós já podemos todas as coisas. Ser com cada um, ó Pai, ser conosco, abra agora o nosso entendimento e que esse tempo seja um tempo precioso. É o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu estava pensando, quando a gente fala de Jesus, de todo o seu ministério, de tudo aquilo que Ele fez por nós, por você, por mim, a gente fala de Jesus homem, fala de Jesus Deus, e às vezes a nossa mente, o nosso entendimento é meio limitado para a gente compreender a plenitude disso tudo. Porque quando você fala assim, Jesus Cristo é 100% homem e Jesus Cristo é 100% Deus, a nossa matemática não bate, não é verdade? Às vezes parece que quer falar o seguinte, não, ou ele é metade um, metade o outro, ou ele é tanto um, tanto o outro, mas ser o mesmo tanto um e ser o mesmo tanto o outro é complicado. Jesus Cristo é 100% Deus, é 100% homem. E a história dele como Salvador, como Senhor das nossas vidas, a história dele que nos é contada na palavra, a história de poder, através dele, todo homem e mulher ter novamente acesso à presença de Deus, é algo fantástico. É algo que, assim, que excede assim, a nossa condição de poder descrever e explicar todos os detalhes. Mas essa é a verdade. E quando Jesus, então, cumpre todo o seu propósito de fazer com que você e eu possamos ter acesso à presença de Deus, Ele poderia ter feito isso de duas formas. Entre aspas aqui, eu vou te explicar. Por quê? Porque Jesus poderia ter feito tudo o que Ele fez, sendo tão somente Deus. Ele poderia ser o grande Senhor de todas as coisas, Ele poderia ser o poderoso conquistador, aquele que através de sinais e maravilhas e de manifestação total do seu poder, não deixasse dúvida nenhuma no coração de ninguém, e Ele como todo-poderoso, como Deus, 100%, poderia ter feito um trabalho fantástico, convencido todo mundo, e já tinham até resolvido as coisas, se fosse pensar, já era para estar todo mundo na glória, porque como Deus, Ele poderia resolver isso num piscar de olhos. Ou Ele poderia ter feito algo como 100% homem, um homem sem pecado, e através de um ministério com muita paciência, muito sofredor, e ao mesmo tempo um ministério que pudesse mostrar e revelar um amor, mas um amor acima de todo entendimento nosso, porque é um amor sacrificial. A gente não sabe muito bem o que é esse amor. Porque por mais que a gente ame, por mais que a gente mostre e revele o nosso amor por alguém, normalmente a gente pensa um pouco mais na gente do que nesses outros. E portanto, por mais que a gente queira, o nosso amor não consegue chegar ao nível do amor sacrificial de Deus, porque a gente está pensando na gente mesmo. Mas dessas duas formas, Jesus poderia ter feito alguma coisa. E qual que Ele escolheu? Todo mundo sabe. E existe um texto que deixa muito claro a forma como Jesus escolheu. Ele não escolheu ser o Deus Todo-Poderoso para poder manifestar, porque ficaria uma coisa muito sem sentido para nós entendermos aquilo que Jesus queria fazer.
Por isso ele escolheu fazer através desse amor sacrificial. Mas esse texto que eu estou falando é o texto que fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Está lá em Mateus 4, versículo 1 ao 11, que eu queria ler com vocês. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, quando a gente vê aqui essa situação que Jesus passou, fica muito claro que ele escolheu o aspecto do Deus homem para revelar a nós o seu amor sacrificial. Fica muito claro isso. Senão Jesus não precisaria ter passado por isso. Jesus poderia tão somente ter feito um punhado de coisa aqui, mostrado o seu poder e ponto final. Aqui não era uma queda de braço com o diabo, porque Jesus é muito mais forte que o diabo, se a gente imaginar, se a gente pensar nele como 100% Deus. O diabo tem que pedir permissão para Deus para fazer todas as coisas. E ali, então, Jesus resolveria isso de uma forma muito fácil. Mas Jesus escolheu o caminho pelo qual ele, sendo como você e eu, pudesse sofrer todas as coisas, sentir todas as coisas, e sacrificialmente, de uma forma sacrificial, resolver toda a situação, para que tanto um de nós, qualquer um de nós, pudesse compreender e ter acesso à palavra de Deus. Então, quando Jesus vai ao deserto, e é interessante que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então, fazia parte do plano de Deus. Deus queria que Jesus fosse tentado. E é bem claro, se a gente for ver e ler mais a respeito disso na Bíblia, esse momento da tentação de Jesus no deserto é um momento específico, mas não quer dizer que depois o Satanás foi embora e Jesus nunca mais foi tentado. Jesus continuamente era tentado. Satanás não parou e nem achou que estava resolvidas as coisas. Jesus tinha, em todo o tempo, sofria situações onde o diabo vinha, de alguma forma, tentá-lo para que ele pudesse cair, pudesse fazer alguma coisa, onde se estabelecesse nele aquilo que ele gosta de ver em todos nós, que é o pecado. Mas nesse caso específico, a gente precisa entender alguma coisa. Primeiro, que ele foi levado então pelo Espírito Santo. Quando a gente fala a palavra tentação, normalmente o que a gente traduz por tentação, a nossa tendência é pensar que a tentação é algo maléfico, né? A tradução de tentação seria o seguinte: tentação é a indução ou a sedução do pecado nas nossas vidas. Ou a gente pode falar que é levar alguém ao mau caminho. Só que a raiz, a palavra que é usada na Bíblia, ela tem uma outra conotação. A conotação da palavra usada é de colocar à prova. Então, a tentação em si não é o estabelecimento da maldade. Jesus foi tentado, e nem por isso ele pecou, nem por isso ele estava errado, nem por isso ele fez alguma coisa que não devia. Ele foi tentado porque Deus permitiu, através do levá-lo ao deserto pelo Espírito Santo, de ser colocado à prova. Quando Jesus é colocado à prova, ele vem trazer para você e para mim uma lição, é um aspecto didático que a palavra traz para entendermos que da mesma forma que Jesus foi tentado e resistiu ao diabo, nós também somos trabalhados pela sua palavra para resistirmos às tentações e de alguma forma mostrar para o diabo que nós não somos seduzidos e nem induzidos por ele. Então, o levar à prova
é o sentido da tentação. Aqui fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas se a gente for olhar alguns outros textos, quando Abraão é desafiado a sacrificar o seu filho Isaque, a mesma palavra que é usado lá, que ele é levado a uma tentação, ou seja, é levado à prova. Quando ele é desafiado a matar, sacrificar Isaque, ele está sendo colocado à prova. É o mesmo sentido do que está acontecendo aqui com Jesus. Então, Jesus, ele vai para o deserto, ele fica isolado. É bom a gente lembrar que o deserto ali naquela região da Palestina era um local extremamente inóspito, um local onde realmente assim, não é brincadeira ficar num lugar como aquele. E Jesus permaneceu por 40 dias, por 40 noites, um tempo do jejum violento, um tempo de isolamento de tudo e de todos. Ele estava sozinho ali, ele não estava com a companhia de ninguém, para que ele pudesse passar por esse momento. Então, quando ele está ali, ele é tentado para revelar para nós um caminho e demonstrar que o pecado não precisa prevalecer sobre a vida de ninguém. O que Jesus está fazendo ali naquele deserto é mostrar que por mais que ele esteja ali com fome e o diabo vem com uma proposta indecente de transformar a pedra em pão, você já parou para pensar nisso? Fica 40 dias sem comer e depois chega alguém e te oferece qualquer coisa que parecida com comida. Você não quer saber nem qual que é o gosto disso. Ele estava lá 40 dias sem comer e aí o diabo vem com uma proposta indecente e fala assim: você não é Deus? Então transforma essas pedras em pães. Era o que ele mais queria naquele momento, com a fome que ele estava passando. Então, o diabo vem trabalhando essas coisas, mas Jesus deixa claro o seguinte: a tentação dele foi didática, foi para nos mostrar, foi para nos ensinar, foi para que a gente possa entender que quando somos tentados, não é porque Deus se esqueceu de nós. Quando nós somos tentados, não é porque Deus distraiu e o diabo aproveitou e aprontou. Não, quando nós somos tentados, Deus está por trás disso, permitindo, porque Ele está te colocando à prova, para que você possa saber que não existe uma situação que não esteja, segundo a palavra de Deus, que Deus não nos coloque ou não nos dê a força necessária para vencermos esse momento. Ninguém pode falar o seguinte: olha, a tentação foi brava demais e não dava para segurar. Não, você não quis segurar, porque dá, porque a palavra de Deus nos garante isso aqui. Então, tudo isso é didático. Deus, então, está, através da tentação de Jesus, te ensinando, me ensinando, que não existe pecado, não existe tentação, não existe situação, problema, ou qualquer coisa que a gente queira colocar aqui, que não possa ser vencido por aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Isso serve para você e para mim. Eu não sei qual o problema que você está passando, meu querido. Eu não sei qual que é a dificuldade que tem te assolado e tirado o seu sono à noite. Mas uma coisa eu sei: por pior que seja o problema e a dificuldade que você está vivendo, olha para Jesus, firma os seus olhos nele, porque a palavra te garante que você vai superar isso aí, e isso não vai te derrubar, e isso não precisa te vencer, porque nós fomos preparados. A palavra de Deus nos dá toda a condição de vencermos e superarmos as nossas dificuldades. Fiquei bonito azul? Bom também. E diante disso, eu fico azul, fico amarelo, o negócio aqui tá legal, né? Mas diante disso eu queria trazer, aproveitando esse texto de Jesus, aproveitando esse texto de Mateus 4, de 1 a 11, nós podemos extrair muitas coisas boas para o nosso dia a dia, através disso aqui. Eu quero trazer para vocês algumas lições que a gente pode tirar desse texto. E eu queria que você pudesse absorver essas lições para te ajudar no seu dia a dia, para te ajudar no vencer as tentações, para te ajudar a superar as suas dificuldades, para te ajudar a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Primeira lição: existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos ficar sozinhos. Parece um contrassenso. Por quê? Jesus foi para o deserto sozinho. Ele não levou nenhum companheiro, não levou nenhum discípulo, ele não levou nenhum parente, ele não levou ninguém que pudesse dividir com ele aquele momento. Nós precisamos de momentos sozinhos. Eu não estou falando aqui para ninguém virar um ermitão, não estou aqui falando para ninguém entrar numa caverna e nunca mais conhecer ninguém. Não, nós precisamos ficar sozinhos, porque no momento da nossa solidão é que nós vamos ouvir claramente aquilo que Deus tem para nós. Por isso que é importante nós termos um momento no nosso dia onde estamos Deus e nós.
onde está Deus e eu. Porque é naquele momento que o Espírito vai falar, é naquele momento que o seu coração vai ser debulhado diante da presença dele, é naquele momento que a sua verdade vai ser aberta e escancarada, e Deus vai trabalhar contigo. Nós precisamos de um tempo sozinho, nós precisamos, sabe, assim, falar, nesse momento que eu estiver ali no meu quarto, aonde quer que seja, eu preciso ficar sozinho com Deus, porque eu necessito ouvir o Espírito Santo falando, porque é nessa solidão que Deus vai agir na sua vida. É nesse momento de você estar sozinho que Deus vai estar falando. Então, às vezes a gente corre da solidão, às vezes a gente corre do isolamento, mas na vida espiritual existem momentos. Jesus virava e mexia, ele largava os seus discípulos e ia fazer o quê? Gastar um tempo com o Pai. E aquilo lá ele fazia em oração. Tinha vezes que ele levava os discípulos? Tinha. Mas a maior parte do tempo Jesus gastava o seu momento de oração com o Pai, era ele e Deus. Você precisa disso, meu querido. Por mais agitado que seja o seu dia, por mais atividades que você tenha que fazer, por mais ocupado que você acha que você é, isso não impede de você ter um tempo com Deus, para que você possa ouvi-lo, para que o Espírito Santo possa falar, para que você possa, sabe, ter experiências com Deus. Coisa triste é quando a gente fala assim, quem tem uma experiência para contar com Deus e ninguém sabe o que contar. Sabe por quê? Porque provavelmente não está tendo tempo sozinho com Deus. E por isso as experiências não acontecem, e por isso as experiências não aparecem. Gasta tempo com Deus, busca tempo com Deus. Lição número 2. Cuidado. Depois de uma bênção sempre vem uma retaliação. Isso é comum. Jesus Cristo tinha acabado de ser batizado, um momento fantástico. O Espírito Santo vem de uma forma visível sobre ele, na figura de uma pomba, pousa sobre ele, e aí a voz do Pai é ouvida lá do céu. Um momento fantástico, maravilhoso que tinha acontecido. Mas exatamente depois disso, Jesus é levado para o deserto. Então, querido, fica atento, porque sempre que acontecer uma coisa boa com você, não desguarneça, não fique, sabe, assim, não fica muito entusiasmado, não fica vibrando, não fica muito assim, sabe, com a guarda aberta, porque vai vir um murro. E se você estiver muito alegre, você pode tomar esse murro e isso pode fazer muita diferença na sua vida. O inimigo não quer saber de quão importante foi ou deixou de ser aquilo que você viveu. Ele quer, de alguma forma, fazer com que você esqueça, decepcione com Deus, que você se desestruture na sua busca por esse Deus. Então, normalmente, depois de uma coisa muito boa, vem um momento complicado e difícil, mas que também é didático. Nós precisamos estar atentos a isso. Lição número 3. O diabo encontra suas armas mais poderosas dentro de nós mesmos. O diabo usa aquilo que nós temos como força, ele usa aquilo que nós temos como fragilidade. Então, ele conhece aonde que a coisa aperta. Ele sabe aonde que o calo aperta no nosso sapato. Ele sabe aonde a coisa pega e, por isso, ele vai diretamente naqueles pontos onde a gente acha que está muito bom ou que a gente, então, está muito fragilizado. Que são os nossos pensamentos, os nossos desejos. Pense bem, quando o diabo chega para Jesus, a primeira tentação, o que é que ele faz? Transforma essas pedras em pães, como nós dissemos. Por quê? Porque qual que era o desejo de Jesus? Como um homem, ele estava ali há 40 dias e 40 noites sem comer. Então, Jesus tinha um desejo de se alimentar, porque ele estava com fome. Em cima daquele desejo, o diabo prepara uma tentação. Em cima daquilo que talvez é o seu pensamento, o diabo, então, conhecendo a sua fragilidade, ele prepara uma situação. Então, Jesus com fome não tinha nada melhor do que na tentação ter comida. Aí ele vem e coloca de uma forma muito interessante, o Senhor não é Deus, o Senhor não é poderoso, transforma a pedra em pão, porque o pão se tornaria alimento. Então, o diabo, ele trabalha naquilo que são as suas forças e as suas fragilidades. Os seus desejos, as suas vontades, as suas manias se tornam um objeto claro para o diabo daquilo que ele vai fazer contra a sua vida. Ele sabe aonde que você tem, sabe assim, a mania de deslizar. Ele sabe aonde que você costuma escorregar. E ele vai trabalhar. As tentações, as preparações para que você se afaste de Deus, vão ser exatamente naquilo
que são os seus desejos, que são as suas vontades, que são as suas inclinações. E ele sabe trabalhar isso muito bem. Então, toma cuidado, porque ele sempre vai estar fazendo isso. Lição número 4. Somos tentados principalmente através dos nossos dons, para que nós os usemos para nós mesmos. O diabo sabe quais são os seus dons. E como ele não consegue eliminar esses dons, porque os dons foram dados por Deus e nem Deus os revoga, aquilo que você recebeu como dom de Deus, você vai morrer com ele. O que o diabo faz? Ele não pode eliminar aqueles dons, ele não pode desfazer isso que te foi dado. Então o que o diabo faz? Ele trabalha para que você use esses dons de uma forma egoística, de uma forma própria. Então, a gente vai exercer o dom para a gente mesmo. Isso é muito comum. Você tem um dom maravilhoso, de repente, você tem facilidade para uma determinada coisa. Né? Nós ouvimos aqui o Marquinhos falar do raio-x. O raio-x, nós estamos trazendo homens que têm dons, homens e mulheres que têm dons e que podem abençoar os outros através desses dons. Mas se você chegar à conclusão que você pode só se abençoar com os seus dons, o que você faz? Você larga, deixa de ser abençoador, porque aquilo lá passou a ser uma coisa que você usa só para você mesmo. E instintivamente a gente faz isso. A gente usa os dons, a gente quer se tornar mestre, ao invés de nos tornarmos servos. O que a palavra de Deus fala? Aquele que quer ser o maior, seja servo. Mas quando a gente tem muito dom, a gente começa a usar esses dons para nós mesmos, e aí a gente quer se apresentar sempre como os supermestres. Nós queremos ser os melhores, nós queremos ser aqueles que os outros vão olhar e falar, opa, esse aí é bom, esse cara é legal, porque a gente usa os dons para nós mesmos. E a palavra de Deus fala que a gente não foi chamado para ser mestre. Mestre é Jesus. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para sermos servos uns dos outros. Amém, querido? Posso ouvir um amém? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Lição 5. O melhor jeito de curar a fome é remover as suas causas. E normalmente essas causas aparecem na alma humana. Então, às vezes a gente tem fome e a gente trabalha com um assistencialismo. Nós vamos lá e vamos dando comida, e aquela pessoa se torna extremamente dependente da gente. Ao invés de a gente ajudá-la a produzir algo que possa tirar a sua fome, a gente vai fazendo um assistencialismo dependente. Aquilo a gente deixa as pessoas dependentes. A melhor forma que a gente tem é trabalhar as nossas próprias necessidades, a nossa própria alma, o nosso próprio interior, para que dessa forma a gente cure as coisas pela raiz e não de uma forma genérica e periférica. Quando a gente faz isso, se a gente pensasse na igreja, a igreja precisa trabalhar a alma humana para fazer com que todos nós nos coloquemos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos depender de Deus 100%. Nós precisamos depender de Deus na nossa totalidade. Não podemos pensar em Deus só na hora do arroxo, só na hora que a coisa está feia, só na hora que a coisa perdeu o controle. Não, nós temos que estar totalmente dependentes de Deus. E isso é entender. Então, nós precisamos entender a nossa alma para que a gente possa viver essa realidade. Nós acabamos comprometendo muitas coisas que nós fazemos, porque a gente fica sempre pensando na nossa própria alma e naquilo que é bom para nós mesmos. Você tem algum problema, querido? Você tem alguma dificuldade? Então trabalhe, olha para dentro de você. Olha o que sua alma está pedindo, olha o que sua alma está clamando. E trabalhe, segundo a palavra de Deus, para ir de encontro à sua alma. Lição 6. Nunca se esqueça do que Deus já prometeu. A palavra de Deus fala, a oração do Pai Nosso fala o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dás hoje. A palavra de Deus promete que nenhum dos justos, nenhum dos seus filhos ficará sem pão. Nenhum de nós vai ficar sem o alimento do dia. Mas o que a gente faz? A gente sai correndo porque a gente acha que pode faltar pão amanhã e a gente entra numa paranoia de querer transformar tudo quanto é pedra em pão para a gente ter pão garantido, pelo menos por um tempo. Deus já prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, em nome de Jesus, queridos, nós estamos vivendo uma época onde nós
queremos ser transformadores de pedras em pães. Tem gente colecionando pedra, para que um dia que a coisa apertar, ele tenha condição de transformar aquilo em pão. Tem gente que está achando que as pedras são as soluções para os problemas, e por isso estão juntando de tudo quanto é forma as pedras aí no seu caminho. Nós corremos risco de fazer isso e não entendemos que o suprimento já nos foi garantido por Deus. A primeira tentação de Cristo foi isso. A primeira tentação de Cristo foi relacionada à concupiscência da carne, o desejo da carne. Jesus estava com fome, então o diabo vai lá e faz a tentação toda voltada para desejo que ele estava passando naquele momento. Lição número 7. Não exerça sua fé com base nas maravilhas. Quem vive de maravilhas, sinais, coisas sobrenaturais, quem vive disso, quem precisa disso para poder crer em Deus, eu vou te falar uma coisa. É muito bonito quando você tem uma maravilha, mas se você for viver disso, o seu futuro passa a ser incerto e curto. Porque quem vive de maravilha, a primeira maravilha você pensa, opa, aleluia, Deus está presente. Se demora a vir uma outra maravilha, você começa a questionar Deus. Se demora demais a vir a segunda maravilha, você começa a ter a sua mente totalmente confusa, porque você acha que precisa ser de maravilha em maravilha para poder viver o que você precisa viver. Jesus, quer ver um exemplo? Jesus, quando ele é tentado ali, sobe lá no pináculo do templo e o diabo fala assim, pula daqui, atira lá embaixo, porque é só você dar as ordens para os anjos vão te pegar. Eu fico pensando, se não seria um super testemunho se Jesus tivesse feito isso, não é verdade? Imagina. Então, peraí, diabo, você vai ver. Aquele salto maravilhoso, pirueta no ar, e a hora que estivesse quase batendo no chão, os anjos, toim, segurava Jesus. Cara, imagina o pessoal lá no templo. Eles iam falar, não tem dúvida, esse é o cara, esse é Deus. Tá, não tem dúvida, seria uma forma assim, ele impressionaria muitos. Mas sabe o que ia acontecer depois? Esses muitos iam ficar esperando qual que era o próximo show de Jesus. E se não viesse um outro show de Jesus, aquilo lá ia ser esquecido rapidamente. Porque não é através, sabe assim, de coisas super e sobrenaturais que nós vamos passar uma mensagem do Evangelho de Cristo. Porque a mensagem do Evangelho de Cristo é o amor sacrificial. É o amor que se dá que se coloca no lugar de. Não é através dessas coisas fantásticas. Não é através de uma coisa, sabe assim, que eu vou fazer uma coisa aqui, sobrenatural, e todo mundo vai pensar assim, não, esse cara é um homem de Deus. Eu vou levitar, vou até lá em cima e volto. Aí vocês vão falar assim, não, esse cara é de Deus, porque ninguém faz isso. Não vai resolver absolutamente nada, porque isso não tem sustentação. Então, queridos, exerça a sua fé na palavra, e não nos sinais e maravilhas que porventura possam aparecer isso aí. Nós não somos alimentados pelos sinais, nós somos alimentados pela palavra. No ouvir a palavra, isso gera fé no nosso coração, e pela fé nós cremos naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e através delas. Lição 8. Não queira ocupar os lugares altos. Todo ser humano tem uma quedinha para ser vaidoso, para ser orgulhoso e para se sentir o melhor que os outros. Isso é da raça. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Como é bom a gente ser colocado no lugar alto. Jesus foi colocado lá no monte mais alto, para poder olhar todos os reinos. Tem gente que gosta, tem gente que quer viver com uma escada, para poder estar sempre subindo para ficar num lugar mais alto que os outros. A vaidade, o orgulho do ser humano nos leva, sabe assim, a uma situação tão deprimente. E às vezes a gente alimenta isso no nosso corpo, no nosso viver, na nossa vida. A gente alimenta como se a gente tivesse assim, como se fosse bom ser melhor que os outros. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala que o que a gente tem que alimentar na nossa vida não é vaidade, não é ambição, não é orgulho. O que a gente tem que alimentar na nossa vida é humildade. Jesus fez isso constantemente. Jesus tinha tudo para mostrar o cara que ele era, e no entanto ele sempre se pôs humilde diante de toda a situação. Jesus alimentava a sua humildade.
para que o seu corpo, que a sua alma estivesse constantemente submissas ao Espírito, que é submisso ao Espírito Santo de Deus. Então, foi isso a segunda tentação de Cristo. A segunda tentação de Cristo foi relacionada à soberba da vida, a de querer aparecer. Então, o diabo tentou Jesus nesse sentido. Lição 9. Não se deixe levar com as magníficas propostas do inferno. Deus já te deu tudo que você precisa. Todo engano e mentira vão ser usados pelo inimigo para te tapear, para te envolver, para te desviar daquilo que é devido. Toda mentira vai ser usada para que você tire os olhos daquilo que é importante. O diabo propôs para Jesus algo que gera uma promessa. Se a gente for lá no Salmo 2,8, está escrito assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Deus então está declarando o quê? Que ele já nos deu lá, ó, a terra como sua propriedade. E o que o diabo estava fazendo com Jesus? Leva ele lá no monte, lá em cima, e olha e fala: está vendo esses reinos todos aqui? Ó, tudo que você está vendo, isso me foi dado. E é fato, está escrito. Mas eu te dou se você me adorar. Mas já tem uma promessa de Deus, de que as terras serão nossas propriedades. Então, nós precisamos ficar atento, que o inferno vai tentar fazer com que você pense em uma coisa que está longe de ser a realidade e a verdade. O inferno vai querer te mostrar que você precisa de ter propriedade, que você precisa de ter algo que você não tenha, como se você não tivesse. As promessas de Deus aqui, elas já são claras, que todas as coisas já nos foram dadas. Então, tudo que o diabo está tentando te enrolar é para te desviar da presença de Jesus. Para ter aquilo que você acha que você ainda não tem. Para ser aquilo que você acha que ainda não é. Para viver aquilo que você acha que ainda não está vivendo. Enganações, mentiras, enrolações do diabo para tirar a atenção dos nossos corações de Cristo Jesus, o Senhor. E por último, lição 10. Cuidado com a sua ambição. Querer aquilo que se vê é extremamente perigoso. Este foi o pecado de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem com tantas características de um homem que agradava a Deus. Um dia tinha que estar na guerra, não estava na guerra, ficou no palácio. E por estar no palácio, ficou olhando aí aquilo que não devia. Lá de cima do palácio, olhou, viu uma vizinha bonita tomando banho. Na hora já pensou: eu sou rei, eu posso ser aquela mulher. E aí pronto, desenrolou uma série de pecados. Um puxando o outro. A palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. Um buraco, você cai no outro buraco. E a coisa vai ficando só mais feia, mais feia. Se não houver arrependimento, você vai cada vez mais se afastando de Deus e a sua vida vai ficando miserável. Porque um pecado puxa outro. Davi estava lá olhando o que não precisava. O diabo leva Jesus lá em cima e fala assim: olha tudo aqui, aquele monte de reino, aquela vista maravilhosa. E por aquilo que Jesus está vendo, o diabo tenta seduzi-lo. E é isso mesmo, o diabo vai tentar seduzir você naquilo que você está vendo. O diabo constantemente vai tentar seduzir as nossas vidas naquilo que a gente vê. Ele mostra alguma coisa, e em cima da coisa que é mostrada, ele nos seduz e fala assim: aí, pode ser seu. Tem gente que vê dinheiro e fica doidinho. Tem gente que vê um carro bonito e fica doidinho. Tem gente que vê uma mulher linda e fica doidinho. Tem gente que vê uma propriedade e fica doido. Por quê? Porque quando a gente vê, aquilo lá parece que começa a ferver. Porque é a tentação de Cristo. Essa terceira foi exatamente isso. É a tentação relacionada à concupiscência dos olhos. Tem coisa que se você não vê é melhor. Porque quando a gente vê, isso starta um processo ambicional na sua vida. A verdade é essa. Quando a gente vê, a gente começa: opa, eu quero ter. Opa, eu quero isso para mim. Opa, por que não? Ah, eu mereço. Ah, eu trabalho demais. Oh, isso pode ser meu. E aquele processo vai nos levando a um momento cada vez maior de afastamento da presença de Deus. Então, queridos, essas lições têm tudo a ver com aquilo que Jesus passou ali no deserto. E se Cristo foi tentado, pode ter certeza que você não é melhor que ninguém para ser livrado disso. O próprio Cristo, Filho do Deus vivo, primogênito de todos nós,
foi levado para ser tentado. Então você pode ter certeza que você não vai ficar livre das tentações. Você ter boa atitude, você ter um bom caráter, você ser uma pessoa legal, você ser um cara fantástico, isso não vai te livrar das tentações. Você pode ser uma pessoa com um currículo assim, currículo invejável. Isso não vai te afastar de ser tentado. Isso não vai te afastar das realidades daquilo que o inferno vai trabalhar e maquinar contra você. E Deus vai permitir isso sempre. Deus vai permitir as tentações. Deus vai permitir que as coisas aconteçam. Deus vai permitir que o diabo venha com sugestões, seja na concupiscência da carne, seja na soberba da vida, seja na concupiscência dos olhos. O diabo vai trabalhar tudo isso para que você, de alguma forma, negue a sua fé. Mas Deus permite isso, porque ao invés de você ser vencido pelo pecado, Deus nos dá condições de entender que nele nós podemos ser vencedores contra o pecado. Aquilo que era para estar te dominando, Deus permite para que você possa dominá-lo. Aquilo que o inferno tenta fazer com que você se escravize, Deus vem e te fala o seguinte: eu te dou condição de você ser livre. Então as tentações são necessárias porque a nossa natureza, ela precisa ser trabalhada. E nós somos trabalhados através dessas tentações. Então, meu querido, quando vier uma tentação, quando vier uma situação complicada, difícil, não reclama, não fala mal de Deus, não critica Deus, não vem reclamar para Deus. Olha para aquilo lá e entenda que Deus está te dando uma lição, está te colocando à prova, para que você possa compreender que nele você pode superar todas as dificuldades. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. Foi por isso que Deus permitiu Jesus viver, para que a gente pudesse também entender como Jesus viveu, como Jesus passou, nós também podemos passar. Nenhum de nós pode chegar, sabe, um dia lá no céu e falar o seguinte: olha Deus, a tentação que o Senhor deixou passar não foi legal. Sabe por quê? Porque tudo que nós passamos, você pode ter certeza que Jesus passou. Tudo que a gente vive, todas as dificuldades que nós passamos, Jesus já sentiu isso na pele e superou. Então, o texto de Mateus 4 aqui é um texto de ensino para que nós possamos viver essa realidade. E a palavra de Deus deixa isso muito claro, quando Paulo escreve no primeiro carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Alguém aqui tem coragem de falar que a tentação foi além das suas forças? Você está chamando Deus de mentiroso. Alguém aqui tem coragem de falar que, olha, eu pequei porque a dose foi muito complicada, foi overdose de tentação? Você está falando que Deus é mentiroso. Porque a palavra dele diz que nada nos será permitido acontecer acima daquilo que são as nossas próprias forças. Ou seja, todas as tentações pelas quais você está passando, você pode ter certeza que a Bíblia diz que foi permitido, porque você tem condição de superá-las. Se você não está superando, é porque de alguma forma você está querendo aquele pecado, que ele deve ser gostoso, ele deve ser bom, e aí você está deixando a coisa acontecer. Amém, queridos? Amém? Deus é poderoso e nos deu toda a força necessária para superarmos todas as nossas tentações e tudo aquilo que nós estamos vivendo, independente da dimensão que isso possa estar ocupando no seu viver, no seu dia, no seu agir. Aprenda com a palavra, aprenda aqui com o que Cristo fez. Todas as nossas tentações vão estar nessas três fases, nessas três categorias do que Cristo passou. Ou relacionado com os nossos desejos, ou relacionado com a nossa soberba, ou relacionado com os nossos olhos. Não existe outra tentação que esteja fora daquilo que Jesus passou. Eu queria te convidar a meditar agora nesse momento, a colocar isso diante de Deus no seu coração. Onde você está sendo tentado mais? Qual tem sido a sua fraqueza? Qual tem sido a fragilidade do que você está vivendo? Aonde é que você tem se sentido mais investida do inferno?
nos seus desejos, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos? Onde que isso tem trabalhado mais contra você? Porque eu quero declarar em nome de Jesus, meu querido, que todas essas tentações que você está vivendo, elas vão ser tão somente um caminho, vão ser tão somente a forma de você poder chegar até Deus com gratidão, mais fortes ainda, mais destemidos pela fé, de saber que Deus permitiu para que você pudesse crescer. Feche os seus olhos, eu queria orar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que o inimigo tem trabalhado constantemente contra as nossas vidas. O inferno maquina, Pai, para que todo o seu plano possa ser destruído. O inferno maquina para que as nossas vidas não tenham sucesso na Tua presença, Pai. O inferno maquina para que a gente desista, porque as dificuldades estão muito grandes. O inferno trabalha para que a gente esqueça da beleza do Teu plano redentor em Cristo. Pai, mas a Tua palavra nos garante que nada vem acima daquilo que nós podemos suportar, nada vem acima daquilo, ó Deus, que nós podemos viver. Portanto, Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece muito bem cada um deles, o Senhor sabe quais têm sido as dificuldades, o Senhor sabe qual têm sido as lutas pelas quais cada um tem passado, o Senhor sabe aonde que o diabo tem trabalhado, ó Deus, para quebrar relacionamentos, para quebrar, ó Deus, relacionamentos uns com os outros e relacionamento nosso contigo, para destruir, ó Deus, a nossa fé, para minar, Pai, os nossos princípios e valores. Pai Santo, mas nós sabemos que a Tua palavra nos mostra, nos revela, nos ensina, que é isso mesmo, e que cada experiência que temos passado é para que sejamos fortalecidos pelo Teu poder, pelo Teu amor, Pai, para que a nossa fé seja provada, mas para que a gente saia do outro lado com a certeza de que saímos melhores do que entramos. Sabemos, ó Deus, que cada luta que a gente passa, nós saímos mais fortalecidos depois disso. Enquanto estamos na luta, enquanto estamos vivendo essa dificuldade, ó Pai, é difícil, é complicado, mas faz parte do aprendizado que o Senhor tem permitido para cada um de nós. Por isso eu quero te pedir agora, Deus, que o Senhor possa visitar o coração de cada um dos meus queridos, Pai, fortalecendo os seus corações diante das lutas que eles têm passado, para que nenhum deles ache, ó Deus, que a luta é mais forte, é maior, é complicada a ponto de desistir, mas que cada irmão aqui possa sair sabendo, Deus, que o Senhor tem permitido essas lutas, para que nós saiamos fortalecidos cada vez mais, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter experiências contigo, para que a gente possa, Pai amado, olhar para o Senhor e compreendê-lo cada vez mais, porque afinal de contas, ó Deus, a vida cristã é um processo de crescimento. Nós estamos andando, ó Deus, nós estamos vivendo, crendo que um dia estaremos na glória contigo, e para sermos glorificados na Tua presença, Pai amado, nós precisamos ser fortalecidos aqui, enquanto vivemos, e por isso, por mais que sejam difíceis, nós queremos Te dar graças, por todas as dificuldades que estamos vivendo, por todas as tentações que se achegam a nós, porque sabemos que o Senhor permite isso por nosso próprio bem. Pai, que o Senhor seja louvado, exaltado, glorificado em todos esses processos, porque no fim de todas as coisas, ó Deus, nós queremos estar mais perto de Ti, queremos estar mais na Tua presença, Pai, queremos viver mais a realidade da beleza do Teu Evangelho e tudo que o Senhor nos ensina através dele. Por isso te pedimos que o Senhor possa fortalecer os nossos amados, que o Senhor possa fortalecer essa igreja, que o Senhor possa fortalecer o corpo de Cristo, que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas, ó Deus, para que o diabo não tenha nenhuma vitória naquilo que ele tem tentado contra nós, mas que nós saiamos vitoriosos, para que a gente possa, Pai, independente do tamanho do problema, que a gente possa olhar para o Senhor, que é maior que todos eles, que a gente possa olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque o amor de Deus é muito maior que todas as dificuldades que a gente possa viver ou passar, e é nisso que nós queremos estar focados, ó Pai. Não nos deixe focar nos nossos problemas, não nos deixe focar nessas tentações que têm se chegado, não nos deixe focar nas dificuldades que temos vivido, mas que os nossos olhos, Pai Santo, possam estar sempre em Cristo Jesus, o Senhor. É o que nós pedimos em nome dele, Cristo, no nome
daquele que nos deu acesso à tua presença, no nome de Jesus. Amém.